Oi, turminha! Hoje nós vamos iniciar um assunto na nossa apostila de Geografia sobre paisagens urbanas. Então, peguem a apostila, acompanhem com a tia essa leitura que vai começar na página 226. Vamos lá? Então, vamos lá. Paisagens urbanas. Então, a cidade, turminha, é o lugar da concentração. Então, é ali onde as pessoas vão trabalhar, elas vão comprar, elas vão vender e elas vão concentra-se também os principais elementos do mundo moderno. Então, nós temos casas, prédios, lojas, hospitais, escolas, né? Próximos um dos outros, né? Então, nós temos muitas lojas, escolas, casas, e com isso houve a necessidade de existir ruas e avenidas, tá? Então elas se uniram e através de ruas e avenidas todo esse comércio foi dividido, tá bom? Então olha só, a concentração de pessoas nas cidades geralmente é muito grande, por isso são necessários investimentos nas redes de transporte, como o ônibus, o trem e o metrô, de eletricidade e de água, além da construção de fábricas, bancos, mercados, escolas e hospitais para servir toda a população. Então, eu preciso ter um investimento nisso, porque eu não vou conseguir acolher toda a população se eu tiver apenas um mercado. Já pensou como que uma cidade toda vai conseguir abastecer um único mercado, né? Vai conseguir abastecer uma cidade inteira, né? E como uma fábrica vai conseguir empregar todo mundo? Então, por isso que precisa ter esses investimentos para que possa servir toda a população. Então, quando a população das cidades aumenta, é necessária a construção de pontes, túneis, avenidas, rodovias e, com isso, os elementos naturais, que seria o quê? As árvores, né? Um lugar de uma área verde precisa ser destruída, né? Precisa destruir árvores, desmatar esse lugar para poder ter essa construção. Então, a construção humana é responsável por essa perda, né? Por essa perda de vegetação, por essa perda de rios, por essa perda dos elementos naturais, porque a população vai aumentando, então a cidade ela precisa ser expandida, ela precisa aumentar. Então, agora vamos continuar na página 227. Observe na imagem a seguir o rio Tietê em São Paulo. Então, olha só, turminha. Observem aí na apostila de vocês. Nós temos o rio, né? Olha só, o rio ao meio, né? E ao lado todo nós temos o quê? Ponte, nós temos construções, né? Nós temos a cidade de São Paulo ali no meio, né? Porque o que é priorizado nessa imagem que nós temos aí é o trânsito, né? Então, o trânsito é muito intenso lá em São Paulo. Então, olha só como eles fizeram, né, a cidade em cima desse rio. Só que, turminha, quando acontece chuva, né? Quando acontece um período de chuva, essa forma aí do rio acontece grandes enchentes e até mesmo alagamentos, né? Porque acontece também com o espaço rural. No espaço rural, isso também acontece em alguns lugares, né? Eles mudam, né? Eles transformam aquele lugar de acordo com as necessidades e quando acaba tendo chuva intensa, né, um período de chuva de vários dias ou de uma chuva forte, lá também acontece de ter
enchente, de alagar, se tem um riozinho, se tem alguma coisa nesse sentido. Então agora nós vamos ver o modo de vida na cidade. Dentre as muitas características que observamos na cidade, sem dúvida a agitação constante é a mais perceptível, né? O ritmo nela é o do trabalho humano. Ele pode ser feito tanto de dia como de noite, como quando tem chuva ou quando está sol. Então, olha só a imagem que nós temos aí, né, de uma faixa de pedestre e as pessoas estão se movimentando, né? Umas indo, outras vindo. Então, todo esse ritmo é bem constante. Então, de suas casas para seus trabalhos e compromissos, as pessoas estão em constante contato umas com as outras, seja nos meios de transporte, seja nos vários serviços comerciais ou públicos, seja nos espaços de lazer, como nas praças, nos parques. Então, essas atividades, elas produzem efeitos positivos e também efeitos negativos. Então, essa movimentação, os efeitos positivos seria na troca de todos os tipos. Então, movimentação de comércio, giro de capital, né? Então, as pessoas não ficam paradas. Então, eles têm gastos com combustível, então tem o ganho lá do posto, a loja, o comércio, o mercado, mas também com isso acaba tendo o quê? Trânsito, acaba as pessoas tendo que enfrentar filas por conta de toda essa movimentação. Agora, lá na página 228, turminha. Então, é na cidade que é o lugar que as pessoas vão conseguir ser atendidas nas suas necessidades. Então, por exemplo, oportunidade de trabalho, ter mais opções de escola, ter um hospital melhor, ter como escolher produtos, né, nos centros comerciais, tem mais tecnologia. Então, por isso que as cidades, elas atraem sempre mais as pessoas, né? Como nós já vimos, né, o campo chega um momento que já não tem mais o que produzir, as famílias perdem, né, as terras, cansam, então eles preferem deixar o campo e ir para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, de um emprego, de um conforto, né? Então é por isso que muitas pessoas vão para a cidade, né, em busca de trabalho, em busca de uma casa melhor. E isso também acontece, como nós já vimos, pessoas de outros países, né? Também deixam os seus países, as suas cidades e procuram uma cidade grande, né? Para poder tentar essa vida melhor. Então, nós temos como exemplo, olha só, nordestinos, mineiros, chineses, africanos. E cada grupo, né? Dessa sociedade, ela tem uma característica, né? Então, ela tem uma cultura. Então, abaixo, olhem só, nós temos aí alguns exemplos, né? De que acaba transformando essa cidade com alguns costumes, alguma culinária, alguma comemoração desse grupo, dessa sociedade. Então, nós temos aí a festa de São João, olha só, lá em Recife. Nós temos uma comida, olha só, nordestina, que é o vatapá, que é uma comida típica baiana, né? Aí abaixo nós temos a Rua do Centro de Blumenau. É uma rua que guarda as tradições dos imigrantes alemães. Então é como se fosse um pedacinho da Alemanha aqui nessa rua. E ao lado nós temos um prato típico, olha só, nordestino, o baião de dois. Olhem só que interessante. Agora, seguindo para a próxima página, né, nós vamos falar um pouquinho sobre cada cidade tem a sua história. Então, cada cidade ela vai surgir de uma maneira diferente, né?
E as cidades, elas vão se construindo e ao longo do tempo se reconstruindo, né? Então, como nós vimos, de acordo com a necessidade, né, da quantidade de pessoas que aumenta naquela cidade, elas têm que se reestruturar, criar mais ruas, mais avenidas, mais bairros, para poder acolher a todos, né? Só que isso vai provocar alterações constantes nas paisagens, né? Então, ou seja, elas vão se transformando e muitos lugares vão desaparecendo ou mudando de função. Por exemplo, uma moradia pode se transformar num restaurante, bairros onde só haviam casas pode se transformar em um conjunto de prédios. Casas são derrubadas para se construírem ruas, avenidas, metrôs. Observe a transformação que ocorreu no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, turminha. Então, olhem só, esse vale ele era ocupado por plantações de chá e agrião. E no centro, o córrego, né, do Anhangabaú e ao fundo o primeiro viaduto do chá. Então, essa região era o quê? Ocupada por plantações, certo? Então, essa é uma foto de 1890. Então, na próxima página, nós vamos ver ela agora em 2011. Olhem só a transformação, né? Olha quantas mudanças ocorreram nesse mesmo lugar. Então, é o mesmo lugar, só que passou 121 anos. Olhem só. Então, aqui nós temos agora um prédio, né? O antigo prédio dos Correios. E ao fundo, nós temos o atual viaduto, né? Olhem só como ele era na página anterior, né? Olhem só, né? O viaduto, como ele era e como ele ficou com o passar dos 121 anos, né? Olhem só como ficou as ruas, ficou diferente. As plantações, né? Nós temos aí algumas árvores. Se transformou aí numa praça, né? Vamos pensar, olha só. Foi construído prédios. Então, olha só, quantas mudanças, não é mesmo? Há, no entanto, alguns locais e algumas construções que são considerados muito importantes para cada cidade pelo seu valor simbólico coletivo e são preservados como patrimônio histórico culturais. Eles são marcas da história e da cultura da cidade, protegidas para que as futuras gerações possam conhecer mais o passado do seu lugar. Então, por mais que houve as transformações, alguma coisa precisa ficar, algo que é importante para a cultura, né? Então, eu não posso simplesmente destruir tudo. Eu tenho que ter algo que as gerações futuras vão poder olhar e vão poder saber um pouquinho da história e ver que aquilo foi importante, né? Então, nós chamamos isso de patrimônios histórico-culturais. E na próxima página, nós temos aí mais algumas imagens de patrimônios históricos. Então, nós temos aí na Basílica Bom Jesus de Matosinhos, com as estátuas dos profetas do Aleijadinho, né? Isso fica na cidade de Congonhas, lá em Minas Gerais, tá? E ao lado nós temos o Museu do Ipiranga, que fica lá em São Paulo, que lembra a independência do Brasil. Então, podemos assim dizer que o espaço urbano é formado tanto pelos patrimônios preservados, quanto pelas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos e que caracterizam sua paisagem. Então, turminha, nós vimos até aqui que a cidade é um lugar, né? O centro urbano é um lugar onde muitas pessoas ainda procuram, né?
para se morar, mesmo sendo uma pessoa vindo do campo ou uma pessoa vindo de outras cidades, de outros países. Vão procurar o quê? Um conforto, um emprego, um local com mais acesso. E com isso, o centro urbano ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, ele precisa ser modificado, ele precisa ser reconstruído. Então, em muitos lugares eu vou precisar desmatar uma área verde para construir um bairro novo. Eu vou ter que abrir um asfalto para fazer uma rua. Então, há todas essas mudanças. E entre essas mudanças, também existem os patrimônios, que são lugares importantes que acabam ficando, né? Eu não posso destruí-lo, eu não posso derrubá-lo. Então, eu preciso ter aquele patrimônio para gerações futuras conhecerem um pouquinho sobre a história daquele lugar, poder olhar lá naquele museu lá do Ipiranga, em São Paulo, e ele vai lembrar do quê? Da independência do Brasil. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ver até essa parte da nossa apostila, introduzimos um pouquinho sobre esse assunto e na próxima aula nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre as paisagens urbanas, tá bom? Então eu fico por aqui, um beijo e até a próxima aula.